Olá, bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. Eu me chamo Shelly Eller e vim contribuir com vocês com um assunto bem pertinente ao momento: infância e adolescência. Para descrever e refletir sobre a infância e adolescência, parece ser necessário buscar elementos em um cenário de significações complexas, uma vez que envolve concepções, preconceitos, discriminações, identidade, estereótipos, diferenças culturais e outras diversidades, fatores que implicam na construção do indivíduo nessa faixa etária na contemporaneidade. Alguns questionamentos surgem conduzindo reflexões amplas e aprofundadas, cuja resposta não é simples de ser elaborada. Na atualidade, as indagações sobre vários temas têm se multiplicado e entre elas se encontram argumentações acerca de ser criança e adolescente. Observa-se que, de modo geral, os adultos sempre conservaram a concepção de crianças que vivem em um mundo de utopia, fantasias, consumidoras de guloseimas e o tempo todo mostram-se envolvidas em brincadeiras, vivenciando a melhor fase da sua vida. Concomitantemente, a adolescência é entendida como uma fase que permeia pela ideia do aborrecimento, revolta, libertinagem, rebeldia, irreverência e atrevimento. Genericamente, tem-se a percepção de que ser criança se sintetiza em felicidade, alegria, sem preocupações, com as condições necessárias para a manutenção da sua vida e favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. Logo, entende-se que ser criança é viver o melhor período da vida. A adolescência se configura como um período da vida em que o sujeito, de modo natural, passa por transformações que culminam em alterações de humor e resulta em rótulos como extremamente chatos, difíceis de lidar, provedor de crises e confusões no ambiente em que está inserido. Nesse sentido, nota-se a existência de uma leitura comum que atribui à criança a melhor fase da vida, e o adolescente é um período conturbado para ele e para aqueles que o cercam. As pessoas são formadas e construídas através de uma cultura ainda tanto patriarcal, com características autoritárias, que não permite refletir sobre muitas coisas e participar de decisões. Desta maneira, desde pequeno o ser humano vai tornando-se em alguns segmentos incapaz de pensar sobre si mesmo e sobre as questões que ultrapassam o contexto familiar, escolar e que delineiam-se os outros espaços sociais. No panorama contemporâneo, a criança e o adolescente sente os efeitos da dinamicidade e a transformação que ocorre no mundo globalizado. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância e da adolescência nas diferentes situações, de maneira que se possa beneficiar-se com o que estes contextos podem proporcionar ao seu desenvolvimento. Sabe-se que as crianças não aprendem sozinhas, necessitam de apoio, aprendem a manter o seu comportamento, direcionando a uma meta, a autocontrole, disciplina, equilíbrio. Educação é a formação consistente de valores que os guiam e que terão estrutura para os enfrentamentos na adolescência. São inúmeros os desafios que surgem a todo instante, transformações constantes que requerem equilíbrio, conhecimento de si mesmo, afetividade, para que se possa reconhecer e aceitar a diferença do outro, estabelecer os limites, entender as carências e, ao mesmo tempo, refletir sobre uma nova maneira de se reconstruir e se adequar ao mundo, com toda a bagagem que esse sujeito adquiriu em cada momento, torna a pesquisa relevante. É necessário conhecer e aprender as múltiplas linguagens através das quais as crianças e adolescentes se expressam. É preciso escutar e criar espaço para diálogos verbais, gestuais ou afetivos. Nesse contexto, são encontradas as contribuições proporcionadas através de articulações entre psicanálise e educação, cuja história tem sido advento em Freud e se prolonga aos dias atuais, com seus seguidores estudiosos que se debruçam na investigação psicanalística associada à educação,
como Winnicott, Bucker e Freud. Essa conjunção de saberes hoje configura-se em conjunto de interlocutores solidificados cujo conhecimento e suas premissas se faz imprescindíveis, ato de comunidade acadêmica quanto para profissionais das diversas áreas são direcionadas à infância e adolescência. A compreensão da concepção da criança e adolescente começa a partir do entendimento de que a família é o primeiro núcleo do qual a criança faz parte e a escola configura-se na extensão dessa família. Ambos os espaços, conforme já mencionado, interferem e influenciam e são impactados pela construção dos sujeitos. Portanto, são fundamentais nesse processo de organização, de desenvolvimento integral da realidade a ser construída. Portanto, a criança e o adolescente resultam da integração de vários aspectos, fatores conjugados às características do ambiente em que estão inseridos. No entanto, verifica-se que a infância é a barca dos períodos mais importantes da vida, uma vez que é nesta etapa que se organizam e se constroem os pilares da nossa personalidade e identidade, assim como dos princípios e valores individualizados, familiares, sociais e coletivos. Entre várias características da criança, a mais significativa é o ato de brincar, geralmente acompanhado ou não, associado à curiosidade, à espontaneidade, comumente no modo mais afetivo, empático. No entanto, para que isso aconteça, ou seja, ocorra o desenvolvimento pleno, é necessário a presença de um contexto psíquico favorável. Nesse sentido, trabalhamos com o Winnicott. Considera-se necessário um ambiente de afeto de uma forma que contribua para o equilíbrio emocional e é necessário para superar os enfrentamentos impostos no decorrer do seu desenvolvimento. Construir a aceitação do mundo e se fazer aceito por ele. A infância e a adolescência são constituídas por uma sucessão de períodos, cada um com suas peculiaridades. Cada etapa prepara para a seguinte. Os limites entre uma etapa e outra não são nítidos, variados de criança para criança. É também global e não deve ser dissociar. O desenvolvimento dos sentidos, da afetividade, da linguagem, da motricidade, da inteligência integra-se e completa-se. Qualquer divisão entre eles é apenas uma questão de didática. Hoje se reconhece a imprescindível necessidade de se entender o funcionamento da construção do indivíduo, enquanto ser em desenvolvimento, e busca na elaboração das premissas e teorias, da compreensão da especificidade deste fenômeno que é a infância e a adolescência, de forma que possa contribuir para minimizar as dificuldades e proporcionar uma transição de etapas saudáveis de um desenvolvimento pleno. Dentre os saberes que buscam esses benefícios, ganha destaque a psicanálise. A concepção desse processo contempla contribuições de Freud e Winnicott acerca do seu desenvolvimento e as vulnerabilidades possíveis, sendo Freud o precursor da psicanálise e cuja o nome denota maior relevância de todos os tempos. Revolucionou os estudos na mente humana por intermédio de seus conceitos mais significativos tais como o consciente, pré-consciente, inconsciente, pulsão e instinto, id, ego, superego, bem como a investigação quanto à estrutura da personalidade, mecanismo de defesa e desenvolvimento psicossexual. Por vezes, o Winnicott desenvolveu a sua teoria, fundamentada no pressuposto de que a psique não é um sistema pré-existente, porém, se trata de uma estrutura que irá ser constituída a partir da construção imaginativa do corpo e das suas funções. Compondo o binômio de psique-somar, Winnicott utiliza o ambiente para elucidar a elaboração do processo, contudo, sem aprofundar em outras correntes. Para ele, o ambiente tem relação ao recinto protetivo do bebê, lugar da afetividade, do amor, da atenção, da proteção, cuidado maternal e adequado aos aspectos da apresentação dele ao mundo, ao ser. A infância, embora se constitua em uma fase de sonhos, imaginações, ludicidade, despreocupação,
também se configura em etapas a serem ultrapassadas, até alcançar os períodos característicos da insegurança e indecisão, com o alvoroço dos hormônios transformados e das modificações biológicas que ocorrem nesta fase, já mencionados anteriormente a esse estudo. O indivíduo passa por diversos contextos, cuja a visitação é essencial para compreender algumas ações dos adolescentes na contemporaneidade. Nesse sentido, Bucker aborda as premissas freudianas, destacando que, no decorrer da fase de desenvolvimento psicossexual, a criança passa por transformações internas que estão sujeitas à maneira como são vividas, e assim impactam na composição da personalidade, assim como no sentimento de pertencimento. Destaca a divisão realizada por Freud quanto ao desenvolvimento da infância e adolescência, em 5 fases: oral, anal, fálica, latente e genital, denominadas por Freud de desenvolvimento psicossexual. Mediante ao cenário dos processos psicanalíticos, a família emerge como mediadora de situações, pois constitui-se no alicerce social, na base da sociedade. Desse modo, para ser considerado uma coligação primária de indivíduos relacionados por descendências de ancestralidade, matrimônio ou adoções. No entanto, a contemporaneidade emergiram uma diversidade de novos conceitos, que a família surge multifacetada, com formação das mais variadas. Além dos aspectos sanguíneos, pode ser considerada pela composição afetiva diversificada. Atualmente no mundo todo, inclusive no Brasil, nota-se um campo fértil para a atuação da psicanálise direcionada ao alcance social, com a finalidade de mediar as graves problemáticas decorrentes de um transtorno no desenvolvimento da adolescência, que a cada dia mais se mostra perdidos no mundo, envolvidos com a criminalidade, mergulhado em diversas formas de sofrimento, gerando pela maneira da existência na contemporaneidade tais como dependência química, anorexia, depressão, síndrome do pânico, sensualização infantil, entre outros. As crianças e adolescentes buscam entender as novas formas subjetivas de existir, as inovadoras configurações que o sofrimento psíquico traz. Esse contexto apresenta as evidências dos pressupostos de Freud, Winnicott e Bucker acerca do desenvolvimento humano, cuja abordagem reflete a complexidade no processo da infância e adolescência, essencialmente mediante aos enfrentamentos da contemporaneidade. O âmbito familiar e social denotam grandes impactos nesse processo. Portanto, é essencial estabelecer laços afetivos e de confiança com a sua efetivação. Vários estudos apontam as transformações e as dificuldades vivenciadas na infância e adolescência, observando que cenários atual favorecem a conflitos e angústias, destacam um elevado índice de crianças e adolescentes com problemas de ansiedade, depressão, dependência química, entre outros, demonstrativos assim a dificuldade de aceitação de si próprio e da sua inserção no mundo. Observou ainda que a psicanálise tem buscado suprir lacunas enquanto mediadora no contexto familiar e educacional, de maneira apropriada, de modo que se possa realizar acompanhamento diferenciado, alcançando a finalidade e o objetivo a que se propõe, ou seja, promover a forma significativa a qualidade das interações e intervenções, estabelecendo enfrentamentos conscientes e vínculos afetivos no processo de desenvolvimento. O desenvolvimento do ser humano constitui-se, na sua totalidade, enquanto ser de biopsicossocial, que são indissociáveis, haja vista que o pensar, o desejar, o sentir, o aprender, o andar, perceber e crescer ocorre de maneira concomitantemente no decorrer do processo, são interligados ao emocional, a psicológico. Não se separam, são interligados e integrados ao social, à medida que se relacionam com grupos familiares, escolas, comunidades, sociedades, enfim, se relacionam com o mundo. Evidenciou-se que
tanto a criança quanto o adolescente são seres constituídos numa conjuntura da somatória entre mente e corpo, que vivencia situações psíquicas manifestas e latentes. Esta última subjetiva, emblemática e impenetrável, contudo fortemente arraigada nas condutas contemporâneas, promovendo lacunas no processo de constituição deste indivíduo. Portanto, essas implicações e complexidade podem impactar o desenvolvimento e desestabilizar a vida tanto da criança quanto do adolescente. Até mesmo perdurar conflitos na vida adulta, porque a trajetória é tão densa que requer preenchimento, atenção, cuidado, afeto, amor, proteção. As questões comportamentais de uma criança e um adolescente no mundo contemporâneo encontram-se intrinsecamente relacionadas ao processo de desenvolvimento. Portanto, a psicanálise tem um vasto campo de atuação, com uma significante missão de atuar com e na multidisciplinaridade, com a finalidade de minimizar o sofrimento psicológico da criança e do adolescente, contribuindo para o entendimento da personalidade, identidade que acolha o mal-estar da civilização e as angústias sociais. Desse modo, resta dizer que a urgente necessidade de levantar maiores debates, ampliar discussões e estudos sobre o tema, repensar e refletir em novas contribuições para a compreensão das manifestações comportamentais de crianças e adolescentes na contemporaneidade, cuja a realidade requer entendimento, reflexões e práticas psicanalíticas sobre esse fenômeno. Salienta-se que, ainda em detrimento de haver grande desconhecimento dos benefícios e como ocorrer a intervenção psicanalítica enquanto mediadora no processo de desenvolvimento humano, associada às ações socioeducativas, evidenciando o consenso no que se refere à eficácia e o benefício reais desse tratamento. Deixo um pouco do meu conhecimento e levo muito de vocês. Muito obrigada, eu sou Shelly Eller. Se vocês desejam me seguir, eu tenho lá no Instagram shelryeller.terapeuta. Junte-se a mim.